Olá pessoal, como vão vocês? Bem? Espero que sim, né? A gente anda com tanto trabalho e temos muita coisa que aprender ainda nas nossas aulas. Hoje nós estamos na aula de número 6, selecionando objetos. Vamos aprender a selecionar os elementos que fazem parte do nosso desenho, através dos vários métodos existentes. Existe o método Point, Crossing, Windows, Previous, All, Fence. Nós vamos conhecer um por um desses métodos de seleção, ok? Muitas vezes teremos que selecionar um objeto para podermos alterá-lo. Existem algumas formas de escolhermos ou selecionarmos mais objetos simultaneamente, ou não, ou isoladamente, um de cada vez. Ao clicarmos sobre um objeto, ele fica selecionado, como a gente já viu naquele exemplo da estrela, ele fica todo picotadinho, assim, pontilhadinho ou tracejado. E isso não tem nada a ver com o tipo de linha. Ele não é uma propriedade da linha. Ele está indicando que aquele elemento ele foi selecionado. E seus pontos principais, como extremidades de uma linha, de uma ponta a outra e no centro, eles ficam evidenciados com quadradinhos azuis, que são chamados grips, que eu já falei para vocês nas aulas anteriores. E a gente pode usar esses quadradinhos azuis para esticar e ajustar o nosso desenho, o nosso objeto, inclusive encaixando os objetos com o Object Snap ligado, que é um comando de precisão de muita importância que nos auxilia muito na velocidade e na precisão da elaboração dos nossos desenhos. E a gente vai ver isso numa aula específica só para o Object Snap. Na verdade é Object Snap. O Snap para os íntimos, como veremos. Então, veremos agora os métodos de seleção de entidades, tá? Vou dar uma passadinha na teoria rápida e depois eu vou entrar com a nossa prática. O método Point, ele seleciona objetos através de um clique único com o botão esquerdo do mouse sobre qualquer elemento da área de trabalho. Então, eu peguei o mouse, cliquei com o botão esquerdo em cima de qualquer elemento. Esse é o método Point. Um clique, 2 cliques, 3 cliques. Ponto a ponto. Método Window. Ele seleciona objetos através de uma janela aberta com o mouse. Se vocês observaram os momentos em que eu estava demonstrando na prática para nossa videoaula, lá no exemplo da estrela, por exemplo, eu abri uma janela para selecionar a estrela toda de uma vez só. Para abrir a janela Window, clica-se numa área vazia da área de trabalho, de preferência não tocar em nenhum objeto que esteja nessa área e move-se o mouse para o lado direito e para baixo e clica-se o outro corner da janela formada. Nossa, que difícil, hein? Assim parece que é um monstro. Esse método de seleção seleciona somente as entidades que estiverem completamente dentro da janela formada. Então vamos ver a diferença do Point e do Window na prática? Vamos lá. Então, pessoal, aqui na nossa tela do AutoCAD, no nosso exercício prático, a gente pode observar um desenho completamente excêntrico, sem pé, sem cabeça. E a nossa estrelinha de fundo, linda, né? A gente vai ver como que funciona o método de seleção Point primeiro, que é o Point. Ponto, né? Command branquinho, sem nada, o prompt está piscando. Vamos simplesmente selecionar o objeto clicando em cima dele. Clicou, 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 um a um, tá vendo? Ó? Cada objeto um clique.
Igual aquela moça da novela, cada mergulho um flash, não era isso? Então, aí tem aqui. Clicamos. Esse quadradinho que fica aparecendo cada vez que a gente clica, vamos saber mais sobre ele? Ele é uma caixinha de propriedades. É o properties pra gente, em português, properties. Ele mostra o layer que o arquivo faz parte, se ele é uma linha, se ele é um círculo, né? A cor e tipo de linha. Ele é na verdade, ele está aqui para nos auxiliar com uma leitura rápida do nosso desenho, porque existe uma caixinha de modify de propriedades um pouquinho maior, que vai mais fundo no assunto. É uma caixinha rápida, né? E ela às vezes pode incomodar, e você faz assim, ó, puff, fecha. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para nossa seleção. Né? Ó, clicou, a caixinha aparece, não tem jeito. Você não pode brigar com ela, porque a função dela é aparecer. Né? Então, tá. O nosso desenho está... Os nossos elementos, as nossas entidades, elas estão todas selecionadas. E aí a gente faz o que a gente quer com elas. Apaga, move, copia, rotaciona. Faz o que quiser. Faz o que é possível fazer. Tá? Porque nós selecionamos através do método point. Agora eu vou dar um ESC, né? Pronto. E vou mostrar para vocês como é que faz para poder selecionar os mesmos objetos através de 2 cliques, que é Window. Eu vou abrir uma janela. Um clique na parte superior, englobando todos os meus desenhos, todos os meus elementos, as minhas entidades e objetos, como você preferir chamar. E aí você vai, né, abrir com o mouse e vai clicar no outro lado oposto com todos os objetos 100% inclusos na área de seleção Window. E dá o clique agora. Pronto. Bonito, né? Todo mundo foi selecionado de uma vez só. Sem ter que ficar naquele... Agora você e você, né? Quanto trabalho dá isso? Melhor coisa que tem é um clique, abriu, outro clique, papum, tá? Esse é o método de seleção Window. Bom, pessoal, vamos dar um pequeno break, né, na nossa aula e continuaremos na sequência na nossa próxima videoaula, ok? Até lá!